Todo homem é uma chama criada por nosso Senhor para iluminar o mundo. Todo homem é uma lâmpada que Deus faz brilhar para irradiar luz. Essa é uma frase que muito ilustra a história brilhante do santo que vamos ver hoje. Por isso, se você tem esse desejo de crescer com a beleza e o testemunho dos santos, venha, se inscreva no canal e participe conosco. Vamos juntos para mais um santo. Hoje nós vamos conhecer a história de São Charbel. Talvez seja desconhecido para alguns, mas ele foi conhecido como o Padre Pio do Oriente, um monge e sacerdote, um dos santos mais extraordinários da história da Igreja, que intercede por nós e nos espera no céu. Ainda hoje nos ensina a viver com o coração voltado ali para a eternidade. Um daqueles santos que a gente pode dizer, meu Deus, quanta riqueza se realiza na vida de um homem que se entrega totalmente por Deus. São Charbel ele foi um eremita libanês do século XIX. O nome Charbel tem origem sírio-libanesa e significa a história de Deus. Em português, pela adaptação latina, também pode ser substituído por Sabélio. Essas dimensões de que o nome pode ali nos levar a compreender também um caminho de missão para cada pessoa. Ele, levando uma vida escondida, como este santo voltado principalmente para Deus, este monge ficou famoso pelo seu corpo incorrupto, por seus milagres extraordinários. Pouco depois da sua morte, se cumpria a profecia de seu superior, que, ao assinar a sua breve ata de sepultamento, previu que mais se escreveria a respeito dele depois de morto do que vivo. Ele foi sepultado em uma vala comum, como todos os marionitas, mas de seu túmulo começaram a sair luzes extraordinárias que impressionavam a todas as pessoas que viviam ali próximo do cemitério. Quando eles pegaram então, abriram a sua cova, todos ficaram maravilhados com o seu corpo, que não só estava intacto, como começava a transpirar sangue e água, a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, que de cujo lado brotou lá na cruz sangue e água. Assim aconteceu por 70 anos. O túmulo de São Charbel foi completamente encharcado e exalava assim um odor muito agradável, confirmando a sua santidade. Impressionante essa história, e essa é uma história de certa forma recente, por isso nos dá um impacto ainda maior. Seu nome de batismo, que Yosef, era o quinto de seus irmãos, órfão desde criança. Seu pai morreu servindo aos soldados otomanos. Foi criado então por um tio e diariamente o menino ia para o campo para cuidar do rebanho da família e aproveitar para passar o tempo em uma gruta. Ele ficava nessa gruta recolhido e rezando, buscando sobretudo esta unidade, essa intimidade com Deus. Esta gruta ela tinha um nome, e olha que interessante, a gruta chamava Gruta do Santo, e acabou por cumprir profeticamente o seu destino. Aos 23 anos, ele decide entrar na vida religiosa e se tornar um monge, contrariando a mãe e o tio, que eram muito apegados a ele, e por necessitar de sua ajuda para os trabalhos, porque era necessário diante da necessidade que eles viviam, daquele caminho de pobreza. Porém, ele sai escondido para seguir o caminho religioso da qual ele se sente chamado. Quando São Charbel vai ser visitado no seu mosteiro pela sua mãe, o que ele faz? Ele se esconde ali atrás da porta, não permite que a mãe veja o rosto dele, e a mãe fala: meu filho, sai daí, quero ver o teu rosto. E ele responde lá de dentro: nós nos veremos no céu. Ele tinha feito uma opção radical pela vida monástica e reclusa, por isso se escondia também da sua mãe, para que pudesse viver esta radicalidade. Ela estava ainda convencida de que um monge que mantinha contato com seus parentes depois da profissão de seus votos deveria recomeçar o noviciado, ou seja, olha a radicalidade que ele se colocava para viver. Na vida em comunidade, Charbel tornou-se um notável modelo de submissão e abnegação da própria vontade. Quando o superior pedia aos seus confrades uma obediência severa, os seus companheiros retrucavam e diziam assim: pensa o Senhor, por acaso que eu sou o irmão Charbel? Ou seja, havia uma certa ironia. Você pensa que eu sou o irmão Charbel que obedece tudo?
Charbel foi ordenado sacerdote e sempre se preparava com piedade, devoção e muito zelo para a celebração da Santa Missa. O quanto isso também é importante para nós, essa preparação. Ele que era um homem extremamente despojado, tinha assim pouquíssimas peças de vestuário, o sapato que usava era especificamente para encontrar com Nosso Senhor na Santa Missa. Fora disso, nada de sapato. Charbel ele celebrava o santo sacrifício com a máxima dignidade e com uma fé tão viva que com frequência, durante a consagração, onde ele vivia essa intimidade, as lágrimas corriam nos seus olhos escuros e profundos, os quais eram como duas janelas abertas ali para aquela dimensão do céu, da qual ele contemplava com Jesus. Ele ficava de tal modo ali, assim, absorvido nessa experiência, que não prestava atenção alguma a eventuais ruídos, rumores, tudo aquilo que se passava em volta. Certa vez, quando ele celebrava o Santo Ofício, ele começou a passar mal, tendo agonizado por 8 dias. Este santo monge entregou a sua vida a Deus 8 dias depois, exatamente na vigília do Natal. A sua vida extraordinária nos incita a, sobretudo, a renunciar ao mundo, ao culto daquilo que é a vida mundana, mas focar-se numa vida espiritual, a uma devoção à Virgem Maria e à Santíssima Eucaristia. A este santo se aplica com perfeições a palavra do salmista que diz: o justo crescerá como palmeira, como o cedro do Líbano se elevará. Esta é a vida de São Charbel, que conhecemos e que muitas vezes é luz para nós. Conto por último um último testemunho que diz o seguinte: uma vez os irmãos querendo atrapalhar ele um pouco, fazer uma brincadeira, o que fizeram? Colocaram na lamparina do mosteiro água para que ele tentasse lá acender. Ele era muito simples, né? Ele era muito realmente obediente nas coisas, então ele ia tentar acender. Eles ficaram rindo da tentativa, ia ficar rindo da tentativa dele de acender a lamparina. Os irmãos colocaram a água lá na lamparina dele e aí ficaram lá observando lá na fresta do quarto para ver se o que aconteceria. E aí ele pegou o fósforo, né, o fogo, colocou. E a lamparina acendeu. Aí eles ficaram assim. Aí foram chamar o superior, porque explicaram a brincadeira. E aí o superior foi lá, pegou a lamparina dele e tentou acender, e não acendia. Aí o superior passava a lamparina para a mão dele, aí ele pegava e falava assim: acende, Charbel. Ele é obediente, acendia. Ele não estava entendendo nada. Ele falou: me dá aqui de novo. Tentava acender e nada. E aí eles entenderam que realmente não era uma obra do acaso ou simplesmente uma brincadeira, mas um testemunho que Deus queria dar a esses homens da santidade deste irmão. Deus os abençoe. Te espero amanhã para que possamos juntos percorrer mais uma vez o itinerário com a vida dos santos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.